E aí, pessoal, beleza aí? Pessoal, nós vamos trabalhar com vocês hoje, especificamente aí, com concordância do Banco do Brasil, da Banca Sesgran Rio. Pessoal, vamos direto no assunto para a gente não perder muito tempo, né, em relação a alguns verbos aí que vão cair na sua prova. Isso aí é chavão, tá? Então, compartilhe os vídeos com os amigos aí, inscreva-se no canal, né, e dá um like pra gente aí, pessoal. A gente vai direto no assunto especificamente para o concurso do Banco do Brasil, tá? Pessoal, um detalhe importantíssimo é o seguinte: memoriza isso, isso vai cair no seu concurso. Qualquer concurso tem alguns verbos aí que são chavões aí, que a gente pode dizer para vocês, tá? Então, por exemplo, aqui na tela, dá uma olhada na tela, ó. Precisa-se de empregados, né? Na verdade, esse verbo precisar aqui, ó, a preposição aqui, esse verbo, ele não vai para o plural. Olha a preposição aqui, tá? Não estou nem discutindo se é verbo transitivo direto ou indireto, é verbo transitivo indireto, tá? Mas não se preocupe muito com isso agora. Lembre-se que esse verbo aqui, ó, o precisa-se, ele não vai para o plural, tá? Memoriza isso, tá? Ó, por exemplo, necessita-se de empregados, também cai muito, tá bom? Ó, olha a preposição de aqui no caso, tá? Então, o que quer dizer isso aí? Esse verbo aqui, ele não vai para o plural e pronto, tá? Concurseiro, fique esperto em relação a isso, tá? Vamos direto no assunto. Trata-se de problemas, olha o verbo tratar aqui, olha a preposição, não vai para o plural também, não vai. Fica com esse slide aí para você estudar, tá? Fica mais fácil, é um resumão. Se você fizer 1000 exercícios disso aqui, você não vai passar no concurso. É aquilo que eu sempre falo, você tem que ser objetivo agora nessa reta final e ir direto no assunto, tá? Confia-se em pessoas. Olha a preposição aqui, tá? Então o verbo confiar também, no caso, quando você tiver esse determinante aqui, ó, no caso, a partícula C aqui no caso, ele não vai para o plural também. Beleza, pessoal? Tá? Obedece-se às pessoas. O verbo obedecer também, no caso aqui, olha a preposição. E quando tiver com o C aqui, no caso, o índice de indeterminação do sujeito, ele também não vai para o plural, tá? Então, perceba isso aqui, ó. Precisa-se de empregados, necessita-se de empregados, trata-se de problemas, confia em pessoas e obedece-se às pessoas. O verbo obedecer aqui, no caso, também não vai para o plural quando tiver com o C aqui, tá bom, pessoal? Tranquilo? Agora, tem um verbo aí que também sempre cai, que é o verbo assistir. Quando o verbo assistir ele tiver, por exemplo, no sentido de ver, presenciar, né? Olha o C aqui novamente, ó. Assiste-se a espetáculos aqui no caso. Olha a preposição aqui no caso. E o verbo assistir, nesse sentido aqui, ele não vai para o plural também, tá? Então ele vai usar a partícula C aqui no caso. E esses verbos não irão para o plural, tá, pessoal? Beleza? Tranquilo? Outra coisa. Verbo fazer aqui, faz anos, tá? Não é fazem anos, tá? Tempo decorrido aí, faz anos. Beleza, pessoal? Há pessoas, né? Você já, necessariamente, você já estudou isso aí. Eu estou tentando revisar essa parte com vocês para a gente fazer uma bateria de exercícios da Sesgran Rio aí, tá? Há pessoas, no caso do sentido de existir. Existem pessoas. Também não vai para o plural, tá? Agora, o verbo existir, no caso, vai para o plural, o verbo intransitivo no caso. Existem pessoas, pessoas existem, tá? Então, o que eu estou falando você já estudou, mas aqui é um resumão. Beleza, pessoal? Existem pessoas. Agora, veja bem, o verbo haver aqui, ele tem aqui um verbo anterior aqui, o deve. Deve haver pessoas. Então, o verbo haver vai contaminar esse verbo aqui. Se o verbo haver não vai para o plural, ou há pessoas, ó, pode haver pessoas, deve haver pessoas. Então, isso é chavão, isso vai cair, você vai ver nos exercícios, tá? Deve haver pessoas, pode haver pessoas, beleza? Agora, o existir, se ele vai para o plural, o verbo, no caso o verbo que está anteriormente aqui, ele vai para o plural. Ó. Devem existir pessoas, podem existir pessoas. Resumidamente, então, memoriza isso. Ó, partícula C aqui, precisa-se de empregados, necessita-se de empregados. Trata-se de problemas, confia-se em pessoas, obedece-se às pessoas. Esses verbos com a partícula C não irão para o plural. Tá, pessoal? Então, esse é o resumo aí do que vai cair no seu concurso, tá? Isso é chavão, é batata, tá? Agora, pessoal, a gente vai fazer uma bateria de exercícios da Sesgran Rio sobre concordância, tanto verbal quanto nominal. Isso aí é matéria
específica para o seu concurso do Banco do Brasil, tá, pessoal? Então ele quer saber aqui, ó, a frase em que o verbo está empregado de acordo com as regras da norma padrão do quê? De concordância. Olha o que eu falei para vocês. Batata, chavão, olha lá. Você não precisa ficar pensando, você não pode perder tempo no concurso, né? Você vai estar nervoso, você vai estar estressado na hora, vai ter muitos assuntos para você poder estudar antes, então você tem que ter, na verdade, aí você tem que ir direto no assunto. Necessita-se ao ser, necessita-se de terapias, necessitam ser. Tá errado, tá certo? Tá errado, pessoal. Olha aqui, ó. Necessita-se de empregados. Esse verbo necessitar aí com a preposição, ele não vai para o plural, não vai, então tá errado, tá? Novamente, ó, falei para vocês como cai. Fazem meses. Não, tempo decorrido. Faz meses. Verbo fazer aqui é faz meses. Beleza, pessoal? Tá errado. Outra coisa também. Conclui-se os vários trabalhos solicitados. Veja bem, o verbo concluir aqui você não tem a preposição. Então, os vários trabalhos foram concluídos. Então, nesse caso específico aqui, esse concluir aqui é concluíram-se. Não é? Ele não vai ficar no singular aqui, ele vai ficar no plural também, né? Porque os vários trabalhos foram concluídos, né? Você não tem a preposição também aqui, então a letra C aqui também está errada, tá? Esse verbo aqui, ele tem que ir para o plural, beleza, pessoal? Tá? Olha o verbo haver aqui, ó, como cai, ó. Há pessoas, tá vendo aqui embaixo, ó? Aqui no caso, houve inquietações. Tá correto. Existiram inquietações, tá? Verbo haver no sentido de existir aí, ele fica no singular. Beleza, pessoal? Tá? Ó, eu vou dar um resumão aqui para vocês, ó. Olha que beleza, tá? Tá aí do meu lado aí, ó. Quem assiste a jogos, né? Você pode perceber aí que o verbo assistir aí, ó, assiste a jogos, tá vendo? No sentido de ver, presenciar aí, ele é um verbo transitivo indireto. Beleza, pessoal? Necessita-se de empregados, trata-se de estradas, né? Haver no sentido de existir já foi explicado para vocês aí também. Faz meses. E olha a última questão aqui, ó, a última alternativa no caso. Quando você tiver um artigo aqui, ó, os no caso aqui, tá? Os Estados Unidos, está falando aqui, é chavão também, vai cair no seu concurso. Os Estados Unidos avançam nos estudos freudianos aí, né? Então, no caso aqui, os Estados Unidos avançam, tá? Nesse caso aqui específico, ele vai concordar aí com o artigo, tá? Necessariamente ele vai concordar com o artigo, tá? Então, presta bem atenção nesse resumo aqui, voltando à tela aqui, ó, que eu passei para vocês, que já está meio que matando as questões aí sem maiores problemas, tá? Então, a alternativa correta aqui, a única correta, seria a letra D de dado do verbo haver. Houve inquietações, né? Existem inquietações, ou existiam inquietações no caso aí, o haver no sentido de existir. Beleza, pessoal? Tranquilo? Vamos para a próxima questão. Bom, pessoal, agora a gente vai trabalhar com o segundo exercício aí de escriturário, realmente, do agente comercial que caiu no Banco do Brasil, da Banca Ces Gran Rio. As questões de concordância, elas vão ser dessa forma, né? Vai acontecer isso, mas eu repito para vocês que vocês não podem deixar de visualizar esse slide aqui, tá? Quem assiste a jogos, a espetáculos, enfim, né? Você tem que estar atento nesse sentido aí, tá? Bom, pessoal, esse exercício aqui, o próximo exercício, ele funciona da seguinte forma. De acordo com as exigências da norma padrão da língua, o verbo destacado está corretamente empregado em... Veja bem, você tem que saber aonde está o núcleo do sujeito. Por exemplo, ó, no mundo moderno, confere-se às grandes metrópoles importante papel. O que confere às grandes metrópoles? Importante papel. Então, a palavra-chave aqui é importante papel, né? Então, esse núcleo do sujeito aqui, no caso, importante papel, ele está no singular. Vocês estão percebendo ou não? Importante papel é conferido às grandes metrópoles, né? Às grandes metrópoles. Então, esse núcleo do sujeito aqui, ele está no singular, ele vai contaminar o verbo também irá para o singular. Tudo bem, pessoal? Tranquilo? Tá?
Então, fique atento a você conseguir saber quem é o núcleo do sujeito no caso aqui, tá? Ó, conforme o grau de influência e importância internacional, classificou-se as 50 maiores cidades. Olha lá. As 50 maiores cidades. Cidades, o que? Foram o que? Classificadas. Né? Então, novamente aí, o núcleo do sujeito aí, no caso cidades aí, elas foram classificadas. Então, o núcleo do sujeito vai contaminar o verbo. Lembra disso? Então, você tem que achar quem é o núcleo do sujeito aí na sua frase. Então, essa questão também, esse alternativo também está errado. Beleza? Há quase 200 anos, atribui-se às cidades a responsabilidade de motor propulsor de desenvolvimento e a condição. Então, ó, resumidamente para vocês aí, ó, o que atribui-se às cidades, ou atribuem-se às cidades, o que? A responsabilidade e a condição, né? Você tem aí o sujeito composto na frase aí. Então, você precisa tomar muito cuidado, ó. A responsabilidade e a condição são atribuídas no caso aí, são atribuídas. Então, atribuem-se. Qual é o núcleo aí? É a responsabilidade e a condição. Então, cuidado com esse tipo de questão. Então, às vezes, na concordância aí, verbal no caso, ele não vai exigir que você conheça aqueles verbos lá, né? Que são chavões também. Mas é mais para você procurar aí o núcleo do sujeito. Beleza, pessoal? Tá? Então, essa questão C aqui é a correta. Vamos ler as outras para a gente dar uma olhadinha. Ó. Negócios nacionais e internacionais. Na verdade, negócios, né? Negócios ele está o quê? No plural. Então, negócios são realizados. Ó, tá aqui, ó, realiza-se negócios. Realizam-se negócios. Negócios são realizados. Toma cuidado em relação a isso também. Procura o núcleo do sujeito aí, negócios, tá? Ele necessariamente, o verbo teria que ser realizam-se negócios. Beleza, pessoal? Então, negócios nacionais e internacionais são realizados, tá? Em todos os estudos geopolíticos, considera-se as cidades globais... Bom, esse aqui está tranquilo. Ó. As cidades globais, as cidades, no caso aqui, o núcleo aqui, as cidades, ela o quê? Ela está no plural. Então, necessariamente aqui, consideram-se as cidades, tá? Então, as cidades globais são consideradas. Esse verbo aqui, no caso, o núcleo, ele vai contaminar o verbo. Então, muito importante esse tipo de questão para você poder entender. É aquilo que eu falo para vocês. Não há necessidade de você ficar fazendo 1000 exercícios aí a respeito da concordância. Você tem que ver realmente aquilo que mais cai e partir para cima. Partir para cima, objetividade aí, sem dó. Tá, pessoal? Então, a questão aí seria a alternativa C. Atribui-se às cidades a responsabilidade de motor propulsor. Então, no caso aqui... O que é atribuído às cidades? A responsabilidade e a condição, tá? Você tem o sujeito composto na frase aí. A alternativa C é a correta. Então, pessoal, novamente, ó, vai cair no seu concurso. O técnico bancário, Sesgran Rio, é desse tipo aí que vão cair as questões. Então, você não precisou, como no slide 1 aí no caso, memorizar todos esses verbos aí, que você tem que memorizar para qualquer tipo de concurso, tá? Vamos para a questão 4 lá, pessoal. Sesgran Rio também, tá? Questão de concordância, às vezes não cai, despenca na prova do Banco do Brasil, né? Então vamos ler junto, ó. O que está com a norma padrão aqui, no caso? Atualmente comercializa-se diferentes criptomoedas, ó. Vamos matar isso aí? Veja que você não tem preposição, você tem aqui a partícula passivadora se, né? Da voz passiva sintética aqui no caso. Partícula passivadora aqui. Então, diferentes criptomoedas é o que? É o sujeito. Tá no plural, ele vai contaminar o verbo. Ó. Comercializam-se diferentes criptomoedas. Diferentes criptomoedas são comercializadas, tá? Então, se aqui, ó, eu já coloquei aqui embaixo para ficar mais claro que o núcleo do sujeito aí, não é o sujeito no caso, né? O mais importante. Diferentes criptomoedas são comercializadas. Então, esse verbo aqui, ele tem que estar necessariamente no plural. Beleza, pessoal? Tá? Tranquilo. Outra coisa, ó, letra B, a especulação e o comércio ilegal. Aqui, ó, é um sujeito composto, ó. Lá, para enganar vocês. Pode, não podem, olha aqui, ó. A especulação e o comércio ilegal podem, necessariamente tem que vir no plural. Pessoal, tranquilo, questão chavão da Sesgran Rio aí. Vamos perder o contato com a torre aí, vamos direto no assunto.
Eu falei e repito, língua portuguesa, gramática, no caso, você não há necessidade de você fazer 1000 exercícios, 500. Se você fizer, por exemplo, 20, 30 exercícios daquela banca específica, aí você vai estudar alguns verbos importantes. Estou falando em relação à concordância verbal, né? A nominal a gente vai ver alguns exercícios também aí. Beleza, pessoal? Tá? Então aqui, a especulação e comércio ilegal podem, tá? Aqui tá errado. Isso é um sujeito composto aqui na frase. As notícias informam que até hoje, em nenhuma parte do mundo, aqui ó, o verbo aqui, se substituíram. Então, quem é o núcleo do sujeito aqui no caso, pessoal? Toma cuidado, que aqui ó, se substituíram totalmente as moedas reais pelas virtuais. Então, quem que foi substituído no caso aí, ó? Totalmente as moedas reais pelas virtuais. Então, as moedas aí no caso aí, ela é o quê? Ela está no plural, tá? Então, o que foi substituído no caso aí? As moedas, tá? Então, as moedas, elas foram substituídas. Então, no caso aqui, você não tem como errar, porque aqui está no plural, aqui também as notícias também, mas aqui, ó, as moedas reais foram substituídas, e aqui está no plural, e aqui também está no plural. Muito provavelmente essa questão ela está correta, tá? Muito provavelmente não, ela está correta, tá? De acordo, blá, 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 vamos direto no assunto. Criou-se 21 milhões de bitcoins nos últimos anos. Criaram-se, olha aqui, ó, 21 milhões de bitcoins foram criados, né? Então, olha a partícula passivadora C. Então, sempre é chavão na Sesgran Rio, na banca Sesgran Rio, para concurso Banco do Brasil, para qualquer tipo de concurso, é você saber quem é o núcleo do sujeito, ó. 21 milhões de bitcoins aí, ou sujeito no caso aí, foram criados. Está no plural? Aqui o verbo vai, no caso, o núcleo do sujeito vai contaminar o seu verbo. Beleza, pessoal? O valor, blá, 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 seriam, o valor, aqui, ó, núcleo do sujeito aqui, valor no caso aqui, né? O valor seria, se isso aqui está no singular, ele vai contaminar o verbo para o singular. Veja que a questão anterior é praticamente idêntica a essa aqui. Essa questão vai cair no seu concurso com certeza, tá? Então você tem que entender. Às vezes, é aqueles detalhes que a gente explica. O psicológico vai falar mais alto. O concurseiro que entender de concordância, entender aí do resumo aí, do professor Rogério, de outras pessoas que estão postando resumo bem feito e algumas questões bem elaboradas, ele vai conseguir matar a questão, não tem como, tá? Beleza, pessoal? Vamos partir para outro exercício e a questão correta seria a letra C, como eu havia avisado vocês. Beleza, pessoal? Bom, pessoal, novamente, você vai começar a acreditar em mim, tá? Você vai falar, puxa, tudo que ele falou cai, né? É aquele primeiro slide que eu vou mostrar para vocês aqui, ó, é o que vai cair no seu concurso, tá? Nessa questão, ó, especificamente, memoriza isso, tá? Precisa-se de empregados, necessita-se de empregados, trata-se de problemas, né? Eu estou falando para o concurseiro que já estudou e para aquele que nunca viu, né? Que tá faltando 1 mês e meio para estudar aí, porque a pessoa tem que perder o contato com a torre mesmo e matar a questão na hora, tá? Bom, pessoal, é o seguinte, ó. Vamos dar uma olhada aí. Ele quer saber qual o verbo que foi utilizado adequadamente no plural aí, tá? Eu vou ter, com o desenvolvimento da internet, delegam-se, tá vendo aqui, pessoal, aos países produtores de conteúdo a missão. O que é delegado aos países de produtores de conteúdo? A missão. A missão é delegada, né? Olha a partícula passivadora C aqui no caso. Então, a missão é delegada. Então, esse verbo aqui, necessariamente, ele vai estar o quê? No singular, tá? Ó, eu já coloquei aqui um item aqui embaixo, que novamente aqui eu já vou explicar para vocês, tá? Mas, ó, na questão aqui, a missão é delegada. Então, esse verbo aqui, o núcleo do sujeito aqui, a missão, ele vai contaminar o verbo. Aqui vai ter que ficar necessariamente no singular. Então, essa questão alternativa A está errada, tá? Ó, nos países em desenvolvimento, alternativa B, assistem-se a inúmeros programas. Veja bem, novamente aqui, pessoal, o verbo assistir, no sentido de ver presencial, olha a preposição aqui, a inúmeros programas, no caso, é assiste-se, lembra? Tá? A gente visualizou esse aí no primeiro slide, ó. Tá vendo aqui, ó? Assiste-se a espetáculos, a jogos, enfim, tá? Então, nesse caso aqui, o verbo, eu falei para vocês, isso vai cair no seu concurso, vai cair, é chavão, tá? Banca Sesgran Rio.
e outras bancas também. Assiste-se a inúmeros programas de popularização de acesso aos meios de comunicação. Não é assistem-se, é assiste-se a inúmeros aqui, tá? Coloquei um asão aqui, que é a preposição no caso aqui, beleza? Nos filmes de ficção científica do século XX, previam-se inúmeras sociedades comandadas pelos computadores superpoderosos. Inúmeras sociedades vão ser previstas no caso aqui. Então, no caso, previam-se inúmeras sociedades. Olha a partícula passivadora. Você não tem a preposição, é verbo transitivo indireto aqui. Então, no caso aqui, está correto. Previam-se inúmeras sociedades. Inúmeras sociedades é o sujeito da frase aqui no caso. Então, inúmeras sociedades aqui previam-se. Está correto, tá? Você procura o sujeito, o núcleo do sujeito aí na frase. Beleza, pessoal? Novamente eu falei que você não pode perder tempo em concurso. Você tem muito mais informação para fazer. Eu vou ficar pensando. Não pensa. Necessitam-se de. Meu Deus do céu. Professor, que legal. Necessita-se de. Olha a preposição aqui, ó. No caso aqui, esse verbo necessitar aqui, ele é verbo transitivo indireto. Não vai para o plural. Necessita-se de. Pessoal, tá tudo mastigado, né? Para você não perder tempo na hora da sua prova. Essa questão vai cair, tá? Se não cair, vai cair, na verdade, para você achar o núcleo do sujeito em alguns outros tipos de verbo aí, tá? Mas necessita-se de. Isso já foi falado com a gente aí, ó. Novamente, ó. Obedecem-se a princípios, né? Aos princípios aqui, de criatividade e inovação aqui no caso. Então, o que eu quero dizer para vocês aqui obedece-se ou obedece-se, tá? Verbo obedecer aqui, ó, né? Na verdade aqui, ó, obedece-se às pessoas. Tá? Então, novamente aí você tem o quê? Você tem a preposição e o verbo obedecer aí, no caso, em relação ao ser aqui no caso, ele não vai para o plural também, tá? Não vai para o plural. Então, obedece-se com o C aqui no caso, aos princípios de criatividade e inovação tecnológica. Então ele vai ficar no singular. Você tem aqui o C, tá? No caso aqui seria o índice de indeterminação do sujeito. Então, pessoal, memoriza isso. Assiste-se a, no caso, necessita-se de e obedece-se a, com o C, tá? Quando você tiver o C. Tá, pessoal? Então a alternativa correta aí seria a letra C de casa.